Fala, família da fé, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Palavra Cast. Esse é um projeto novo, né? Deixa a Larissa falar, meu bem. É um novo projeto para o Ministério Palavra da Fé, então aqui vocês vão conhecer um pouco mais de todos os pastores, membros, líderes do Ministério Palavra da Fé. E se você chegou no canal e não é inscrito ainda, provavelmente o botãozinho aí tá pedindo para você se inscrever, então clica nele. E se você já é inscrito, dá um like para ajudar a gente no ministério e divulgar, né, mais os projetos. Já manda o link pra galera, para todo mundo ficar antenado nesse projeto. Se você sabe que alguém não tá vendo, já manda o link e encaminha aí para todo mundo assistir. Beleza? Então, hoje não tinha como não começar com o nosso pastor presidente, nosso líder. A gente viu no livro como um ex-ateu, mas transformado. Graças a Deus por isso. E já abordando a parte do livro, a gente queria... eu sei que o senhor já contou um pouquinho, um pedacinho no culto, mas queria que o senhor contasse para nós como é que foi para desenvolver realmente o livro, de onde surgiu, como Deus tocou o seu coração, mais ou menos essa história. Beleza. Primeiro, dar uma boa tarde a todos boa noite, né? Já quase chegando a noite aí. Sim. É um prazer estar inaugurando isso. Eu sei que Deus tem coisas, Ele sempre vai usando, né, todas as ferramentas que tem para alcançar mais pessoas, para alcançar o povo, e eu espero em Deus que esse seja um instrumento desse jeito mesmo, até para nós nos tornarmos mais conhecidos dentro de casa, né? Sim. Já é um grupo tão maior, né? E muitas pessoas nem se conhecem direito, só de vista. Então, eu espero que sirva para isso também. Show né? demais. Parabéns a vocês pela iniciativa. Obrigado. Muito legal mesmo, muito bom pelo estúdio aqui. A coisa está ficando bonita. Parabéns. Então, a história desse livro é interessante. Eu falei um pouco sobre isso, não é? Para os irmãos. No mês de março desse ano, eu estive na igreja do apóstolo Eliezer, lá em Taubaté, o Verbo da Vida, e a igreja dele é uma igreja empolgante. O que acontece na igreja, como as pessoas reagem, o que elas vivem, né? Um ideal de igreja, no meu coração, no meu entendimento, é o ideal de igreja. Igreja que se movimenta com alegria, com liberdade. As pessoas têm muita liberdade de adoração. Elas não restringe essa manifestação do Espírito. E isso cria um ambiente muito bom dentro da igreja, e os milagres, você começa a ver eles acontecendo. Pessoas sendo curadas, pessoas chegando, a igreja se tornando forte. E essa coisa me motivou muito. Então, nós estivemos lá, em 2 cultos fomos, e aquilo me deixou muito impactado. E já é uma coisa que eu tenho como desejo, sonho, né? Eu e Rosângela, a gente pensa muito nisso na igreja. E aí veio as perguntas: por que isso não está acontecendo como um todo? Deveria acontecer em todos os lugares, né? Onde a igreja de Cristo se reúne. E aí me ocorreu isso. Eu acho que uma das partes desse livro, talvez a mais importante para mim, eu falo sobre a questão da nossa identidade. A gente perdeu a identidade como crente, né? A gente tem uma identidade muito religiosa, muito pega a doutrinas, a dogmas religiosos. E isso precisa ser quebrado. Mas a nossa reputação, a gente cuida muito da reputação, né? Esse negócio tem que cuidar da reputação. E reputação é importante, até eu digo isso, é importante mesmo. Mas a reputação não é mais importante do que a unção do Espírito. E é sobre isso que eu falo aqui. Eu quero demonstrar para os irmãos, para as pessoas que lerem, que a reputação não é mais importante que a unção é mais importante. E uma boa reputação vai abrir muitas portas, mas a unção vai te levar no céu, vai te levar a desfrutar das coisas de Deus, desfrutar do sobrenatural, desfrutar dos milagres. E aí eu comecei a desenvolver o livro a partir disso, né? Foi uma escrita, eu estava como um ensaio, um pensamento, mas aí começou a surgir mais coisas e eu falei, bom, acho que dá para fazer um livro. E quanto tempo levou para criar o livro assim todo? Eu acho que foi o mês de maio. Foi em um mês, o processo criativo. Isso, porque o resto foi a questão técnica, né? O livro tem muita coisa que você precisa fazer, organizar capítulos, não sei o quê, mandar para revisão, achar as pessoas que vão fazer isso, né? Pessoas de confiança e tudo mais. Então, o pastor Cristiano, lá de Pernambuco, foi que me ajudou, ele mexe muito com isso, Cristiano Arcoverde. Ele e uma equipe, né? Felipe, meu neto, foi que idealizou a capa do livro, né?
A gente foi somando essas coisas, né? Depois do livro escrito, foi somando essas coisas e adequando para chegar no livro. Concluir, né? Ficou bem bacana. E deixa eu te perguntar, em relação a... Realmente, eu vejo quase como um milagre, porque escrever um livro para mim é uma parada, já é um milagre. É uma coisa para mim muito complicada. Mas como é que foi essa experiência mesmo com Deus para ele te trazer esse livro, sabe? Porque eu vejo que foi um tempo muito curto. Mas para você teve alguma experiência que Deus falou, cara, Deus foi me direcionando assim, ou como é que foi mais ou menos? Então, não foi mesmo isso. Eu tenho o hábito de escrever muito. Uhum. Todas as coisas que eu vou, por exemplo, vou pregar, vou falar, eu escrevo, vou ensaiando as coisas que eu vou... Eu tenho o hábito de escrever tudo que eu vou falar. Então, se eu vou conversar com alguém, se eu vou pregar... Os mínimos detalhes você bota pro tópico? Escrevo tudo. Eu escrevo como se eu estivesse falando. Mas você escreve mesmo? Escrevo. Legal. Tem cadernos? Tem tonelada de papel escrito, né, cara? Eu vou cortando os papéis e vou escrevendo. A Volante ficou cara de sério ali agora, né? E aí, quando eu comecei a fazer isso, era desse jeito. Estava pensando em pregar, né? Em fazer uma série de sermões, talvez, né? E um pouco eu pensando sobre mim mesmo, né? O que em mim impede essa adoração, né? Uhum. E aí eu comecei a escrever sobre isso. E num determinado momento, eu normalmente escrevo... Eu pego as folhas, corto elas assim, faço um A4 dividido em dois, aí cada folha são 4, né? Sim, aí eu já tinha umas 20 dessas. Nossa. Aí eu falei, cara, isso não dá mais. Isso aqui vai ter que crescer para outra coisa. Já não é mais um sermão, não é mais isso, já virou outra coisa. Aí dali para frente eu já pensei num livro mesmo. Né? Então, comecei a escrever. E esse é o seu segundo, né? Para quem não sabe, é o segundo livro. Você já puxou ali o primeiro outro. O primeiro é O que Deus não faz, né? Esse livro daqui, na verdade, O que Deus não faz, foi um livro que eu escrevi em 2009. Esse livro eu escrevi assim, muito mais rápido do que esse daqui. Esse aqui eu gastei um mês. Nossa, a gente achou Achei que era milagre no meio. Mas esse aqui eu me lembro de ter escrito no sítio. A gente saiu um final de semana para lá, e nesse final de semana praticamente nesse final de semana escrevi o livro. Caramba. Quase todo, não todo ele, mas quase todo, pelo menos toda a ideia. E foi num tempo que a gente estava no Rema, fazendo Rema, né? E toda aquela coisa da novidade da palavra revelada, de todas essas coisas que hoje a gente manifesta tanto aqui, mas para mim era uma novidade, era um quebra de paradigmas, né? A gente vinha de uma visão doutrinária muito diferente, e ali a gente estava caminhando, começou a caminhar nisso, e a gente estava fazendo a escola, aquilo estava me impactando de tal forma que eu queria que mais pessoas soubessem, mais pessoas participassem disso. E aí, essa história, né? O que pessoas atribuem a Deus coisas que Deus absolutamente não faz. Deus não mata, Deus não rouba, Deus não pensa mal, né? Ele é amor, ele só pensa as coisas boas. Tudo que é de bom vem de Deus, né? E aí eu decidi escrever isso, né? O que Deus não faz? Tem coisas que Deus não faz. Ele não é capaz de ir contra a própria palavra e a natureza dele. E queria mostrar isso para as pessoas, revelar. Assim como eu tinha acabado de receber, eu queria que as pessoas também recebessem essa revelação. E, no fundo, os dois livros, eles falam sobre isso, sobre uma visão que eu tenho, e é uma forma de passar isso para as outras pessoas, né? Para as pessoas o crente, as pessoas que conhecerem melhor sobre o caráter de Deus. Então, os dois livros eu acho que eu trato muito, não era essa a intenção, mas eu trato a questão do caráter de Deus. Quem é Deus? Né? Eu já li O que Deus não faz. E eu acho que tem lá em casa. Tem lá em casa. Na nossa estante. Eu acho que ela define muito a palavra da fé. Sim. É muito, muito maneiro isso. Dá pra sentir essa transição, né? Isso aí. Tipo, quando quem pega, fala assim, cara, isso aqui é muito a linguagem nossa que a gente tem empregado. Porque muita gente acha que perguntam pra gente, fala assim, mas você é de qual igreja? Eu sou da palavra da fé. Mas é o quê? É batista? É o quê? Querem encaixar, não, né, a gente é a palavra da fé. E é o que eu acho, é muito que o livro define, pelo menos pra mim é isso. Cara, o que é palavra da fé tá muito ali. E eu agora tenho que ler o outro, ainda não li. Esse aqui vai dar vai dar um pouco mais, né? Um pouco mais detalhado. Eu acho que eu entro mais
fundo na questão de caráter, embora não seja esse o foco, né? Uhum. Eu nunca, assim, essas duas inspirações que eu tive, eu não tinha o desejo, não pensei em fazer nenhum estudo teológico, nada dessas coisas. Eu queria um negócio bem light, bem simples e fácil das pessoas entenderem. Basicamente é isso. Eu quero que a comunicação seja de fácil compreensão, né? Porque, na real, quando você aborda a parte de caráter de Deus, automaticamente você entende algumas coisas e os milagres começam a acontecer. Sim, acredito eu. Sim. Porque foi que nem o senhor falou. A gente leu a sinopse, né? Porque não deu tempo ainda de ler. Mas, então, é isso que o senhor pensou? Tipo, falar sobre primeiro o caráter de Deus e depois destrinchar isso? É verdade, porque o que acontece? Se você espera de Deus alguma coisa, a Bíblia diz que ele vai te surpreender. Ele sempre te surpreende com aquilo que você espera. Mas tem pessoas que não esperam nada de Deus. Elas têm medo. Elas não querem se aproximar. Uhum. Elas têm tanta consciência de pecado, de erro, de problema, que não quer se aproximar, não quer chegar perto de Deus. Isso precisa ser quebrado. Quando você conhece Deus, quando você tem intimidade com o Senhor, quando você tem intimidade com o Senhor dos Senhores, né? Esse grande Deus do universo, ele está interessado em você, na sua intimidade, nas coisas simples lá. E as pessoas descobrindo isso, elas começam a se relacionar com Deus. Eu acredito que esse relacionamento ele vai se tornando mais íntimo no momento que você perde o medo. Né? É como qualquer outro relacionamento. Se você tem medo da pessoa, seu relacionamento é um nível. Né? Quando você perde esse medo, aí você vai buscar intimidade, vai conhecer mesmo. E é exatamente isso que eu espero então acaba acontecer. Saindo um pouco, tipo assim, muito além do milagre, né? O milagre é uma consequência de um relacionamento com Deus. Ele é especialista nisso, né? Deus faz milagres em todo o tempo. Nós somos objetos de milagre diariamente. Sim. A gente nem percebe, mas eles estão acontecendo. Mas as pessoas, eu acredito, isso que eu digo aqui, eu acredito que se nós entrarmos num ambiente com a expectativa do milagre, eles vão acontecer. Entendi. Entendeu? Então, se você entra sem expectativa nenhuma, pode acontecer, mas quando você entra com a expectativa, esperando de Deus uma resposta, esperando de Deus alguma coisa, ele não vai te decepcionar. Perfeito. Ele vai fazer, isso vai acontecer. E agora, imagina quando é a igreja, quando é o coletivo, não só uma pessoa, né? Não só um membro, não só uma pessoa ali, mas o coletivo. As pessoas estão naquele ambiente e elas começam a expectar, elas começam a acreditar que coisas sobrenaturais vão acontecer ali. E vai acontecer, mano. Não tem chance de errar. Isso é Deus. Você aborda um pouco sobre fé também? Sim. Né? Porque, eu acho que é o principal, né? Ponto de partida para os milagres. Um dos capítulos aqui eu falo sobre a impossibilidade da ação. Eu chamo aqui de danos da incredulidade. Então, a incredulidade, ela afasta todas essas coisas. Jesus, no tempo que ele estava na Terra, ele fez quantos milagres, né? Os que estão relatados na Bíblia e mais outro tanto que a gente nem sabe, né? Mas são centenas, milhares de milagres lá. Mas a Bíblia relata que teve um tempo que Jesus não pôde fazer milagre. Disse que ele não pôde, não é que ele não quis, nem que ele não sabia, nem que ele não tinha capacidade. Disse que ele não pôde. E não pôde por causa da incredulidade do povo. Quando ele chegou na terra dele, quando ele chegou junto com as pessoas que o conheciam muito bem, as pessoas não tinham expectativa nele. Era filho do carpinteiro, era não sei quem. O que se espera de uma pessoa dessa? Nada. E aí não aconteceu mesmo. Então, a expectativa do milagre, a expectativa que se cria no ambiente vai favorecer ou não a criação esse ambiente para milagres, né? Eu acredito e eu espero de verdade que a igreja do Senhor, não a palavra da fé, mas a igreja do Senhor, que a gente se mova desse jeito. Né? Mais do que nunca hoje, né? A igreja precisa se mover desse jeito, a igreja precisa acreditar, esperar, expectar nos milagres de Deus, na unção, na bênção de Deus, no dia a dia, né? Na nossa vida, dentro de casa, onde a gente está. A gente tem que ter essa expectativa. E se isso for uma coisa que a gente começa a desenvolver, é claro, aqui é quase que uma escola, né? A igreja é quase como uma escola. Você vai ensinando, vai
ministrando sobre isso. Mas as pessoas pegando essa revelação, entendendo isso, elas começam a transpor isso, a levar isso para o seu ambiente normal, para o seu trabalho, para a sua escola, para dentro de casa, e essas coisas começam a acontecer. Sim. Então, isso foi uma inspiração que eu peguei muito de ver acontecendo com o apóstolo Eliezer lá. Eu quero dar todo... Ele não faz a menor ideia que eu escrevi esse livro pensando no que ele estava fazendo lá, mas a honra seja dada a ele, a igreja que ele consegue conduzir, ele conseguiu esse espírito dentro da igreja. E eu creio que a gente vai conseguir aqui. Eu já pedi a unção dele aqui. Amém. Já tem a mesma coisa aqui. Mas é assim. Ele já veio aqui na nossa... Tem que chamar ele de novo, tem que botar, faz tempo. Agora vamos trazê-lo. Aqui. Ele é de casa, né? Bênção demais. Mas a gente vai trazer E deve ser gratificante, assim, como pastor, né? Por exemplo, igual você se inspirou em uma palavra dele, fez um livro. E que através do seu livro, muitas outras vidas... Então, assim, é aquela coisa que vai abrindo, né? Aquela multiplicação. E para você também deve ser gratificante, né? Mas antes de ser o pastor Paulo, quem era Paulo? Eita! não era boa coisa, né? Boa lembrança. Na verdade, eu nunca fui um mau elemento, graças a Deus, não cheguei a isso, não. Mas eu era completamente arredio a qualquer coisa relacionada a Deus, relacionada à vida espiritual. Eu não tinha nenhuma crença, eu era um ateu convicto, né? Não era, eu costumo dizer, não era um ateu, graças a Deus. Tem um monte de gente que eu sou ateu, graças a Deus. Não era assim, não. Eu era ateu mesmo. Eu não reconhecia a existência de um mundo espiritual. De espécie alguma, nem de diabos, nem de demônios, nem de espíritos, nada dessas coisas. Eu desenvolvi ao longo da minha vida, da infância e logo depois, eu desenvolvi esse tipo de percepção de que nós somos, né, seres que findou, né? Você morreu, acabou, né? Como qualquer outro ser vivo, né? Vai ter um curso, tem um tempo de vida, acabou. É uma coisa agoniante, mas era como eu entendi. E eu nunca, não atribuía essa questão do mundo espiritual, não considerava isso. A bem da verdade, eu acreditava, e durante muitos anos eu acreditava e defendi muito isso, que Deus era uma criação do homem. Ao contrário, né, de o homem ter sido criado por Deus, eu acreditava que Deus era uma criação do homem. O homem, pelo medo da morte, pelo medo queria se pegar em algo, né? Aí acabaram para ganhar uma esperança de que a morte não é o fim das coisas, né? Existe uma coisa bem mais difícil, né? Se você for parar para pensar assim, de acreditar, né? É verdade. Não, mas aí a crença que eu tinha é que aquilo era um fantoche, uma fantasia. E que muita gente, por causa do medo, passa a acreditar nisso, né? Então é uma coisa que foi lançada e as pessoas passaram a acreditar. Eu achava que era isso, né? Até ter um encontro com Deus. Então, aí tudo mudou e todas as coisas. Na verdade, é um processo, né? Esse negócio do ateísmo. O ateísmo é uma coisa muito séria, é um dano muito grande. O ateísmo, a condenação do ateísmo é o próprio ateísmo. Você ser ateu já está condenado, né? Porque você não tem esperança, você não tem expectativa com nada. Você vive a sua vida pelos instantes que você está vivendo. E isso é muito ruim, né? É viver sem esperança, literalmente é isso. Então, quando eu tive um contato com o Senhor, através da minha sogra, inicialmente, né? A dona Celita, ela foi, assim, teve um papel muito importante, porque ela é muito, muito firme nas posições, né? Orava, falava, aquelas coisas todas, e acabou que a gente convivia com aquele ambiente. Eu escrevo aqui, eu fiz questão de fazer um relato do meu primeiro encontro com algo sobrenatural de Deus. Viu, gente? Compra o livro. É muito bom mesmo. Aqui foi um relato, eu tenho um pedaço grande desse livro falando sobre isso. A dona Celita, ela se converteu numa igreja chamada Deus e Amor. Tinha o camarada que era líder lá, é o Davi Miranda. Ele já faleceu. Mas assim que ela se converteu, eu estava namorando Rosângela, né? E para a gente continuar namorando, para a gente ficar junto, o sacrifício era ir junto com ela. Eu falei, não, agora a gente vai na igreja, agora a gente vai não sei o quê. Tinha uma reunião que a gente fazia, a gente morava lá em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e essa igreja se reunia num lugar chamado Rua da Conceição, lá no centro do Rio de Janeiro, uns 40 quilômetros mais ou menos de distância. E a gente ia lá. Quando a dona Celita ia com a Lanja, né,
Tava junto lá, ia reboque, né, para ficar namorando. E a gente eu acabei estando em algumas reuniões dessas, e o evangelista, Davi Miranda, era um evangelista que mexia com milagres. O negócio dele era aquelas aglomerações, era gente que não acabava mais, muita gente mesmo, né? Lá o pessoal jogava óculos, né? Tirava o óculos assim, jogava quando ele começava a fazer aquilo, tirava cigarro, jogava fora. Ele começava a falar, olha, você vai ficar livre disso, livre daquilo. Eu ia lá, naquela época eu até fumava. Então, quando eu ia lá, escondia meu cigarro, assim, mandava jogar fora. Mandava jogar fora, eu não quero, né? E aí ia lá, e eu assistia algumas coisas lá, que realmente foram impactantes, né? Eu ficava buscando aonde que estava a armação daquele negócio todo e nunca achei. Mas foi realmente um momento, foi o primeiro momento, o primeiro contato que eu tive com o evangelho assim, mais puro, né? mais assim, ação de Deus operando. E corresponde muito ao que eu estou falando aqui. Porque o ambiente que tinha lá era um ambiente que todo mundo estava esperando um milagre. E, rapaz, pensa num lugar que acontecia milagre, rapaz. Era toda hora os milagres mais cabulosos, mais loucos, mais assim, impossíveis estavam acontecendo ali. E mesmo assim, durante ainda 13 anos, eu fiquei completamente... 13 anos depois disso, eu ainda não tinha me convertido. Eu ia te perguntar como é que foi sua primeira experiência, mas acho que deixa pra galera ler, é melhor. Só ler, é melhor. Fica aí no ar. E para conseguir o livro? Como é que a gente faz para conseguir o livro? Então, a gente, por enquanto, aqui em Coqueiral, a gente está vendendo aqui direto. E eu estou vendo agora uma condição para vender pela internet, né, facilitar mais o pessoal. Você sabe, né, quando é poucos livros assim, ainda é muito difícil a distribuição, ou então enviar os livros por causa do custo do frete, né? É caro. Mas, para quem quiser, manda mensagem no Instagram da igreja. Ou aqui no YouTube também. A gente vai dar um jeito. Agora mesmo eu estou mandando lá para Porto Alegre. Eu estou mandando uma quantidade de livros lá, vão pagar R$90 e no Sedex vão mandar um pacote lá. Com quantos, mais ou menos? 50 livros. Olha, junta 50 amiguinhos. Qualquer igreja hoje é mais de 50 pessoas e pede. Bacana. Fácil de mandar. Fechou. Mas é isso. Eu vi bastante pessoas comentando no Instagram do lançamento que queria, eu quero o meu e tudo mais. Né? Já hoje já tem 6 pra gente levar só para a cruz, né? A gente já vai pegar 6. A gente começou essa semana, a gente já vendeu uma quantidade. O problema é que todo mundo quer com dedicatória, né? Fica complicado. Isso é uma coisa difícil pra mim. Eu escrevo mal demais, rapaz. Eu escrevo corrido. Quando eu olho o que eu escrevo, eu fico pensando que eu devia ser médico. Não dá pra entender nada. O próximo a gente vai fazer... Assinatura, autógrafo, né? Autógrafo, a gente arruma uma maquininha que digita e imprime na hora. Cola, né? Já manda aí. A minha escrita é horrível, péssima. Eu corto as palavras, eu escrevo assim, eu não termino de escrever a palavra, escrevo com uma linha. Não, minha caligrafia também. Quando você escreveu o livro, você redigitalizou tudo, né? Sim, tive que ser. Pra entender. Eu escrevo no papel, mas depois eu jogo no computador. Né? Mas aí, na hora de fazer dedicação, não tem jeito, né? Tem que ficar aqui. Aí eu consigo escrever quando eu faço aquelas letrazinhas desenhadas, né? Mas gasto tempo doido pra escrever. Aqui no culto você ficou um maior tempão da galera. Pra desenhar a letra. Alguns não conseguiam, não. Foi 2 dias de lançamento presencial, né? E tava uma fila, gente. Que olha, a gente ia entrar e falava, não, deixa eu esperar um pouco. Acabou que não conseguimos entrar em nenhuma das 2 filas, vamos pegar hoje. Com dedicatória. Com dedicatória. Eu vou fazer devagarzinho. A gente tem tempo hoje. E assim, pastor, aí você falou um pouco do seu processo, mas você não entrou e já virou pastor. Você trabalhou na igreja com o que antes? Foram muitos anos. Onde você atuou? Nós nos convertemos, eu me converti em 1989. Né? Eu me converti um pouco antes do dia que eu declarei para todo mundo. Né? Eu tinha tanta vergonha de falar que tinha me convertido, que aí eu fui guardando o tempo. Mas foi num dia 11 de dezembro de 89, que era o aniversário nosso de casamento. Uau. A gente estava fazendo 13 anos de casamento. Que legal, a data ficou marcada então, né? Não, e é um dia que tem que chamar vocês só para falar sobre casamento, porque vocês dois são referentes. Quantos anos de casado? 40 e pouco. Então, 46. A cola tá atrás da câmera. 46. Show demais. Tá aí. Mas a gente, nesse dia 11 de dezembro de 89, nós estávamos numa reunião, trouxemos o pessoal da igreja e fizemos lá para celebrar, né? Foi um presente que tinha dado para a Rosângela. E lá nesse dia acabou que eu confessei publicamente a minha conversão, né?
Mas foi um processo, logo que nós convertemos, nós morávamos em Lorena, lá no estado de São Paulo, e a necessidade de estar congregando com a igreja foi tanta que a gente saía de Lorena e ia para Volta Redonda. Levava quanto tempo? A igreja era em Volta Redonda, esse pessoal que eu conhecia era lá de Volta Redonda. Ficava 1h30, 2 horas de viagem. Nossa. A gente fazia essa ida e volta. Ia para todos os cultos, né? Ia quarta-feira, ia domingo de manhã, ficava no domingo de noite, voltava, os meninos tudo dormindo dentro do carro. Aquele tempo o pessoal não perturbava, né? Deitava os bancos assim no carro, botava o colchão, aí os meninos iam deitar. Virava festa. Era um tempo muito bom. Era uma viagem, né? Era uma viagem mesmo. A gente saía de São Paulo, né? De Lorena, em São Paulo, lá pertinho de Aparecida, no norte, e ia até Volta Redonda, que era onde era a igreja. Nós nos convertemos na primeira igreja batista de Volta Redonda, o pastor Jorge Luiz Gouveia Vieira, um grande homem. Vocês conheceram, ele esteve aqui. Eu lembro. E ficamos ali, e logo que eu me converti, eu entrei de sola, né? Entrei de cabeça, eu não consigo fazer nada pela minha casa, mergulhamos logo. Aí, tanto eu como o Anjo, a gente se envolveu, as crianças também, Paulinho e Kézia naquele tempo, nos envolvemos completamente com a igreja. Eu fui de tudo, cara, da faxina a professor de escola bíblica, né? Fui diácono, eu tinha uma tarefa que eu gostava muito, que eu era líder dos embaixadores do rei. A Igreja Batista tem isso, embaixadores do rei, outro eu não me lembro, das meninas eu não lembro. Mas os embaixadores do rei era um grupo de crianças, né, de 10 anos, 12, até a cidade, e a gente tinha uma atividade com eles, né, sair. É muito parecido com escoteiro, fazia aquelas atividades na rua, né, não sei o quê. Foi um tempo muito precioso, aprendi muito do evangelho ali. Era tipo evangelismo ou não? Não, era um trabalho para a igreja, a gente fazia com os meninos da igreja. Era tipo o Valmir fazia com a gente, fazer trilha, mesma coisa. Legal. Mesma coisa que o Valmir fazia. A gente fazia isso muito lá. Isso. Vivemos uns 3 anos lá fazendo isso. Que daí. Legal. Aprendi muito do evangelho, porque era uma responsabilidade grande ensinar para as crianças, né? Tem que estudar para ensinar, né? E aí peguei o gosto pelo acho que é a melhor forma, né? Você aprende para passar. A melhor coisa é isso, né? Quando você tem a responsabilidade de falar para alguém, ou você aprende. É isso aí. Ou vai pagar mico, né? Ou vai ou racha. Tem que ser. Mas você sempre teve essa aptidão em falar? Não. Como é que foi? Não tinha, não. Não tinha? De verdade, não. Eu era extremamente tímido. Tinha vergonha de falar com qualquer pessoa. Eu ficava o tempo todo rindo sem falar nada. Famoso Paulo Sorriso. Paulo Sorriso, é verdade. Teve um cara que eu encontrei na fábrica, o cara, você é lá da Palavra da Fé? É o Paulo Sorriso? Paulo Sorriso? Como assim, cara? Era um apelido. Desse jeito. Mas eu tinha muita vergonha de falar e tudo mais. Mas depois da conversão, um pouco tempo depois, naquele período da conversão, eu comecei a trabalhar com vendas. E a venda obriga você a falar, senão você morre de fome. É isso aí, senão não vende. Eu falo morre de fome. Mas eu acabei falando demais, cara, eu não paro mais. Vou dar cortar, né? Peguei, tem que cortar, senão eu falo. Assim, o cara começa com venda. Já era. Acabou. Aí já tá num bom passo para chegar pastor, viu? Vixe. Posso falar nada? Já teve palavra já, mas... Próximo tópico. Próximo, por favor, vai lá. Mas aí você fez Ministério Infantil, vamos colocar. Sim, assim. Depois eu fui para o diaconato e depois eu comecei a dar aula na escola bíblica. E eu passei muitos anos ensinando na escola bíblica, como professor, né, de escola bíblica. Nós morávamos lá em Volta Redonda, saímos de Volta Redonda, viemos para Vitória, começamos a frequentar a Igreja Batista lá em Jardim Camburi. Aí nós tínhamos um ministério com casais, então trabalhava direto, né, muito com os casais, os eventos, esses encontros de casais. Até hoje isso arde no nosso coração, um negócio muito legal. Muitos e muitos casamentos foram restaurados com esses trabalhos, e aí, creio nisso de uma forma muito... que é um trabalho muito efetivo para isso. Aí ficamos muitos anos trabalhando com casais, viemos aqui depois para Coqueiral, acho que em 95, 96 nós viemos para Coqueiral e começamos a frequentar a Igreja Batista em Coqueiral,
também fizemos a mesma coisa, estava trabalhando com os casais e trabalhando dando aula nas escolas. Mas sempre fez de tudo na igreja. Sempre um pouquinho de Eu lembro coisa. de foto do pastor Paulo, inclusive, no mídia, atrás de computador com orelhinha de coelho. de coelho. Eu lembro quando paguei todos os mil que eu não paguei. O bigode era preto ainda. Tinha cabelo, né? A primeira vez que botaram um projetor, o senhor que tava lá, nossa, foi a coisa mais... Projetor, aquele negócio de botar aquelas... Como é que chama aquele negócio? A transparência. Isso, cara. era um retroprojetor. Eu ficava o tempo todo com aquele negócio na mão, fazia, tinha um monte assim. E achar, cadê a música? Fazia de tudo, né? Mas sempre foi muito bom. Eu e a Lanja e a nossa casa, a gente ama a igreja. De verdade, irmão, a gente ama a igreja. Não é à toa que, assim, todos os filhos também já foi na... Todos os filhos, netos, né? A gente ama estar nesse ambiente, ama o ambiente da igreja. É a nossa família, é onde a gente se realiza, é onde a gente coloca todas as habilidades que Deus nos deu, a gente tem a oportunidade de colocar em operação, não é? Você é abençoado e você pode abençoar muitas pessoas. A igreja não podia ter sido criado por outra pessoa, só Jesus fazer um negócio tão maneiro. Né? Para mim é fantástico. E o diabo tenta de todo jeito escangalhar isso, né? Mostrar uma coisa diferente. Mas eu amo a igreja, nós amamos a igreja. A igreja sempre foi para nós, desde que eu me converti. Eu não me lembro de dia que a gente tenha faltado à igreja, a não ser faltado propositadamente. Não tem isso. Né? A gente está sempre envolvido, sempre com a igreja, sempre. É um prazer, é uma alegria, a gente se sente muito bem com isso mesmo. Legal. E aqui, agora com a nossa, né? Então, e aí surgiu o Ministério Palavra da Fé. E o Ministério Palavra da Fé, há 11 anos, né, nós começamos toda a história lá no Ministério. A gente precisava dar vazão a essa palavra da fé. Né? Eu continuo achando a igreja fantástica, irmãos. Eu não tenho nenhuma restrição com nenhuma igreja. Né? Eu convivo bem com os irmãos. E se tivesse que estar em qualquer outra igreja, qualquer igreja estaria sem problema mesmo. Mas a gente precisava dar vazão a uma palavra, que é essa palavra da fé, nessa visão da fé. Né? A visão de Deus é bom, o diabo é ruim, né? Ele faz as coisas, ele está interessado em nós, ele não é um Deus que castiga, não é um Deus que está exercendo o juízo dele já foi, nós somos justiça de Deus, já fomos justificados em Cristo Jesus, a gente não precisa ter medo de Deus. E essa visão, ela começou a gritar tanto no coração, e junto com, eu tinha uma célula que trabalhava com Adelson, né? Pastor Adelson, com o pastor Everton, e a gente foram os 3 fundadores, né? A gente se juntou nisso, e eu falei, não, a gente precisa dar vazão para essa visão, né? Aqui não tínhamos isso. E começamos. Aí... Tinha outros nomes, pastor? Ou só a Palavra da Fé ficou? Não, a gente pensou... Não, logo de cara eu pensei mesmo em Palavra da Fé. Algumas pessoas pensaram em fazer alguma associação com a Igreja Batista, com a Assembleia, né, para tentar fazer, para falar, né? Porque o pessoal perguntava isso. Não, é a Palavra da Fé, mas é o quê? É Batista? A gente até pensou, mas eu queria que ficasse realmente a visão da Palavra da Fé, né? O que estava nos unindo é essa visão da Palavra da Fé. Não a igreja em si, né? Mas a visão da Palavra da Fé, a visão de declarar fé acima de todas as coisas. Então, foi esse o nome mesmo, já começou assim, e a gente já seguiu por aí. O que a gente mudou muito foi o logo, né? Teve várias modificações, mas eu acho que agora também a gente chegou a uma coisa nossa, né? É uma coisa que foi criada para nós, vocês contribuíram mais, né? Tem ajudado a criar uma identidade, sabe quanto que é difícil isso, né? A gente estabeleceu uma identidade, mas agora já está. 11 anos, né, de ministério, e a gente já... louco. Tipo assim, hoje a gente tem 3 igrejas aqui em Aracruz, vou botar assim. Às vezes eu tô passando na rua, olho de relance, assim, nas costas da pessoa, tipo, alô, que essa pessoa... Aí, tipo, tá na outra igreja, graças a Deus as igrejas estão avançando, e graças a Deus de novo, que a gente nem tá conhecendo mais ninguém, porque tá evoluindo tanto. Sim, é verdade. Adesivos nos carros, né? Quantos adesivos aí você espalhado. Mas a gente conhecia cada um, mas como tem crescido muito... Graças a Deus, ainda vai crescer mais. Eu creio que isso vai multiplicar. Amém. Daqui para frente a gente vai encontrar uma grande multiplicação. A gente semeou, a gente trabalhou trabalhou o conhecimento, e agora é o tempo de multiplicação mesmo, né? Começar a frutificar essas coisas, né? Foi o tema do aniversário, né? É isso, né? É como eu tenho visto mesmo. Você olhar, assim, até dando um toque, né, às nossas igrejas daqui, mas o que está acontecendo na África também é uma coisa fantástica lá.
João, agora, o nosso pastor lá e presidente do trabalho lá na África, nós já estamos com 2 igrejas sendo construídas agora. E são igrejas, por exemplo, uma delas é maior do que vai ser a maior igreja nossa, né? Maior do que as que a gente tem. E está aí para mês de agosto, setembro, certamente, para o mês que vem, né? Já deve estar inaugurando ela. E tem uma outra igreja lá em Loosh, inclusive, eu tenho que falar isso, né? Toda a renda desse livro vai para a obra toda a renda, tudo aquilo que consegui de arrecadação com esse livro é para ajudar os irmãos, pastor Eli, na igreja de Loosh, né? Que é a nossa igreja lá, mais nova, mais recente igreja lá, mais nova criação. É legal, né? Ver, né, esse crescimento, assim, porque as pessoas, elas conseguem ver aqui, ter a dimensão dos nossos ministérios aqui. Cruz, vai ali na Barra, visita, vai no Sauê, mas a gente consegue ver por imagem, foto, a igreja é a palavra da fé em outro país, né? Abençoando e mudando a vida de outras pessoas que têm outras culturas. E você já foi, né, lá, então, assim, você teve esse... Foi quantas vezes o senhor foi lá? 4, acho que 4 vezes. E cada vez é 4 ou 5 vezes, né? Já fomos, né? Sempre. E a gente só não vai mais por causa dos custos, né? Viagem para a África é sempre muito cara, e agora esses 2 anos aí de pandemia, que obrigaram a gente a ficar parado, né? Mas é um prazer para mim, embora seja, muitas vezes a gente nem consegue entender por quê, mas é prazeroso estar lá. Mesmo num ambiente muito, muito ruim, muitas vezes, né? Muita pobreza, muita coisa assim, mas é muito prazeroso estar lá. Você vê que você pode, de algum jeito, estar contribuindo para o crescimento daqueles irmãos naquela nação. Eu sempre que eu chego lá, eu já falei isso para ela, eu não entendo por que estou aqui, só Deus que sabe, né? não tem assim, uma atração específica, né? Um motivo para você estar lá. É Deus mesmo te levando, né, para fazer alguma coisa. Mas é bom demais. Outro dia eu vou chamar o senhor falar sobre a experiência de falar francês sem nunca ter estudado francês. Loucura. Muito doido. É muita história. Verdade. Tem muita coisa para contar, né? Tem que fazer uns 5 episódios com o pastor Paulo. Tem muita gente. Cada um com um tema diferente. Isso aí. Mas é muito bom mesmo. Legal. Show. Sim. Vou fazer então as perguntas. Sim. Do pessoal. Graças a Deus a galera tá compartilhou aí, né? bastante. Que legal. Bastante seguidores. Teve uma pergunta aqui que eu achei bem bacana. Qual o maior desafio em ser pastor? Ixi. Eu vou descobrindo. Rapaz, eu acho que a coisa mais desafiadora é você ouvir a voz do Espírito no meio das tribulações, das confusões, dos aconselhamentos, das coisas que estão acontecendo. Entender como que a gente cala a nós mesmos e ouve o Senhor nas decisões que a gente tem que tomar. São muitas decisões, quase que todos os dias tem decisões a serem tomadas, tem rumos, né, essas coisas, e perceber qual é a direção do Espírito talvez seja a coisa mais complicada, mais difícil. Ainda mais para a gente que, como eu, fala demais. Aí você tem que ouvir mais, né? Inclusive ouvir o Senhor, né? Ouvir o Senhor falando. Tem até uma pergunta aqui que fizeram assim, como podemos ter discernimento para entender se é coisa da nossa cabeça ou se é o Espírito Santo falando? Pois é, eu tô todos os dias. O desafio diário é esse. Hoje eu descobri uma coisa que eu uso para mim, e isso não é via de regra, né? Mas eu uso isso para mim. Todas as vezes que eu tenho que tomar alguma decisão e ela implica em coisas mais sérias, alguma coisa assim, eu sempre considero, normalmente são opções, né? Você tem que tomar uma decisão porque você pode fazer uma coisa ou outra. E aí eu considero aquilo que eu estou pensando em fazer e tento olhar para mim mesmo, como que eu estou me sentindo em relação àquilo. Se isso traz paz, se eu me sinto, né, tranquilo com relação àquilo, ainda que não fosse, mas eu me sentindo tranquilo. Então, de alguma forma. Essa é a sinalização. Quando eu estou com essa paz dentro, né, que às vezes as coisas são bem sérias mesmo, né, envolve coisas sérias. Mas chega a paz, quando chega a paz eu falo, bom, aqui é o Senhor. Né? Então, eu tenho seguido por aí. Agora, eu sou privilegiado, porque eu tenho uma mulher que ora
todo dia. Ora o tempo todo, né? A Lange, ela é esteio em toda coisa do ministério. Eu acho que o fracasso de muitos pastores é a falta de uma esposa sábia, né, do seu lado, como a Bíblia fala. E eu, graças a Deus, tenho isso. Então, eu sou um privilegiado. De verdade, eu sou um privilegiado. Porque a gente sempre troca muito essas coisas, né? Eu não sou um cara muito fácil de ouvir os outros, não. Né? As pessoas precisam insistir comigo. Eu sempre defendo muito as minhas posições, né? Mas a Lange, ela sabe como fazer isso, ela sabe como romper isso. Paulo! Quem já ouviu esse Paulo? Ela sabe que às vezes, mesmo ela falando, eu não, a impressão que não foi muito, né? Mas eu pego ali e a gente vou mastigando aquilo. Nossa, né? engraçado, parece com alguém. Vamos lá. Jéssica perguntou se você pensa em levar o ministério para outros estados. Sim, com certeza. Tem algum projeto? Ela já está querendo um spoiler. Não, olha só. Eu pensava e penso, né, sobre a expansão do ministério. A gente precisa expandir. Eu tive muita vontade de ir para o Rio de Janeiro, começar a igreja lá no Rio, há uns 2, 3 anos atrás. Esse negócio estava ardendo forte no meu coração, mas, sabe, eu acho que tem um momento, né? A gente foi aprendendo com algumas coisas e a gente ainda está aprendendo. E hoje eu tenho o desejo de que isso aconteça, mas existem coisas que ainda não aconteceram para que isso possa ser realizado, né? Hoje está mais fácil a gente começar a igreja fora do Brasil do que aqui, por conta das pessoas que já saíram e já foram, né? Aqui dentro ainda tem uma imigração pequena. A igreja Palavra da Fé, para ela multiplicar, ela precisa de pastores que estão aqui conosco. Esses pastores saindo. É essa forma que vai acontecer. Então, enquanto eu não tiver isso, eu também não tenho a sinalização para essa expansão. A gente fez com o João, né? Trouxemos, ensinamos a palavra, ele voltou e está indo. Fizemos com o Machel, a gente esteve fazendo esse contato com ele. Para mim, esse é o caminho. Então, enquanto isso, se daqui a pouco começar a sair gente daqui para o lugar, eu acho que a igreja vai indo para lá. Né? Mas tem que ser pastores com esse chamado, né, para as coisas acontecerem. Nós estamos para começar um trabalho em Vila Velha. Estamos aí. Fica o spoiler aí, Jéssica. Estamos com um trabalho bem engatilhado já. E eu tenho um desejo muito grande, e eu espero que esse ano a gente faça isso, de voltar à igreja em Aracruz. É porque lá é maior, né? Assim, eu creio que está no momento da gente fazer isso. Está no momento da gente fazer isso. Eu estou pensando muito nisso mesmo. Tenho considerado muito isso. Tem bastante gente lá. Tem muita gente mesmo, tem bastante gente lá. Mas nem é por isso não, sabe? É porque eu acho que é um momento da gente começar a igreja lá. Legal. A gente precisa voltar, né? Bacana. Voltar lá, desse jeito. A Eliane perguntou se o senhor se lembra como é que foi o seu encontro com Deus e o modo que admitiu que ele é real. Aí você falou um pouco do seu encontro, né? Mas você lembra quando você realmente admitiu Deus é real mesmo? Sim, claro. Não tem como eu lembro. Nós estávamos em Volta Redonda, fomos a um encontro lá de casais, né, e a gente, depois desse encontro de casais, eu ainda não tinha me convertido, só ia, né, porque ela já gostava de participar, eu levava ela. E foi no final de semana, a gente foi para lá, e nesse final de semana eu conversei muito com o pessoal, Ailton, que era um amigo meu, que nos recebia lá sempre, Ailton e Cleildo, que trabalhavam, e até hoje a gente trabalha com casais, e o pastor Jorge, e a Ritinha. Estavam sempre juntos lá. A gente sempre juntava aquele povo, comer pizza, que a gente gosta de comer. Crente é um troço, sempre né? Comendo. Naquele tempo nem barriga não tinha, tu viu? O que aconteceu comigo? Vamos colocar uma foto, mentira, não vai ter foto. Mas aí nós ficamos lá um final de semana, num sábado, e no domingo pela manhã a gente voltou, porque morava em Lorena, né? E aí voltamos no domingo pela manhã. E nessa estrada, nessa volta, eu estava na Dutra, num lugar chamado Cruzeiro, numa cidade chamada Cruzeiro, e eu me lembro bem que estava passando nisso, porque lá na Dutra você vai passando na Dutra, tem uns viadutos da entrada de cada cidade lá em São Paulo, né? Cada cidade tem um viaduto para a entrada da cidade. A gente estava passando no viaduto de Cruzeiro. E na hora que passou, a Ana já estava cochilando no carro, e eu vinha pensando, né, nas coisas que a gente estava falando, nas conversas que eu tinha lá com o pastor Jorge. E naquele momento
olhando para frente, eu tive uma visão sobrenatural da minha vida. É como que o céu abriu e o Senhor começou a falar para mim. Eu não sou capaz de dizer assim, mas a quantidade de coisas que eu tinha na cabeça, a quantidade de perguntas que eu tinha, a quantidade de dúvidas, aquelas coisas todas. E Deus foi me mostrando essas coisas, sabe? Começou a me dar respostas, como que passando a minha vida e me dando respostas. Isso aqui fui eu que fiz, isso aqui fui eu que fiz, isso aqui fui eu que fiz. Uau. Esse foi o meu encontro lá com o Senhor. O céu realmente, literalmente, se abriu para mim. Eu estava dirigindo meu carro na Presidente Dutra, né? Uhum. Eu não faço a menor ideia do tempo que eu fiquei nesse transe, né? Assim, com o Senhor, nessa ligação com o Senhor, mas foi uma coisa forte demais. E ali, naquele instante, eu me converti. Naquele instante, eu tive certeza que Deus era Deus, que Ele estava... Não tinha como não ser desse jeito, né? Uhum. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo, o encontro que ele teve com o Senhor, e eu imagino que Deus fez algo parecido comigo, né? Eu só não caí. É Paulo, né? O nome. Mas cego eu fiquei, eu não fazia a menor ideia do que estava acontecendo em volta. Aquele carro foi conduzido por anjos de Deus mesmo, o Senhor foi me conduzindo. Você estava sozinho? 10 quilômetros, estava eu e a Ângela. Estava com a Ângela. Nós andamos 10 quilômetros mais ou menos na estrada, eu não faço ideia do que está acontecendo naquele trecho. Fui completamente, né, desligado lá, mas foi assim. E aí depois eu gastei mais 3 meses para falar isso para os outros, que eu tinha muita vergonha. Mas foi assim. Legal. Foi benção demais. Vamos lá. A Milena perguntou, no processo de descobrir seu chamado, você teve dúvida? Qual foi o momento que você teve a certeza? Eu tenho até hoje. Brincadeira. Eu tive muita dúvida por causa disso. Eu fui criado dentro da igreja, eu vim de um ateísmo, me converti, fui para a igreja e sempre servi. Sempre fui, né? Todas as coisas. Eu nunca me imaginei num chamado pastoral, nunca me imaginei. Mas Deus pega no que a gente não se imagina, né? Não tinha mesmo isso. E eu relutei bastante para aceitar isso. Né? Não era nem dúvida com relação ao que eu tinha, o chamado, mas eu relutei muito em concordar com isso. Por conta de todas as coisas que estavam atreladas, né? Por todas as nossas histórias também. Mas eu relutei bastante. Eu e a Ângela, nós dois relutamos. Porque foi uma coisa difícil, era um passo muito sério. A gente sempre foi muito correto com as decisões que a gente toma. E quando toma uma decisão é para toda uma vida. Né? Então, realmente, quando diz sim, é dizer sim, sabendo que é para toda a vida. Não tem meio de caminho aí, não tem... não, agora eu vou parar, não tem isso. Então, foi difícil, mas essa convicção chegou cedo. Né? Legal. E agora vamos para a última, essa daqui. Eu acho que... Qual é o tipo de ovelha mais difícil de pastorear? Quem fez a pergunta? Ovelha mais a difícil. Pessoa que fez a pergunta. Essa é a ovelha aí. Essa é a ovelha que é difícil. Não sei quem foi aí. Mas não é a ovelha mais difícil. Eu acho que não tem isso, não. Tem pessoas difíceis, né? Em todo tempo você encontra pessoas difíceis. Né? Como nós somos para muita gente, nós somos pessoas também difíceis, né? Depende muito disso. Mas eu acho que o que tem me incomodado demais, e eu tenho muita dificuldade de lidar, é com o pessoal que é melindroso demais, sabe? Você fala as coisas e as pessoas se melindram com chamar atenção, com falar alguma coisa, ser um pouco mais rígido, as pessoas se tornam muito como se fosse uma gelatina, né? Vai desmanchar ali. E eu tenho muita dificuldade com isso. Até hoje tenho, eu acho que eu vou continuar tendo isso o resto da vida, porque eu sou pessoas que são melindrosas, né? São muito melindrosas. Eu nem tato para isso eu não tenho. Eu preciso do socorro da Rosângela o tempo todo. Ela é legal essa união, né? Ela passa o tempo todo assim, Paulo. Eu vou vendo que eu estou, né, para evitar que a pessoa se ofenda e tudo, mas não é esse o desejo do meu coração. Mas eu tenho muita dificuldade com esse tipo de gente. Com gente que fique... Aí não importa, né? Seja pequeno, velho, não importa. Que é melindroso, né? Eu gosto de ser mais direto, a gente poder conversar sem muito... Rasgar e rasgar. Como a gente é mesmo, né? Desse jeito. É assim. Show. Muito obrigado. A gente, infelizmente, minha vontade era ficar aqui mais um monte. Obrigado. Mas eu acho que
para um primeiro podcast. Eu acho que é legal também de deixar um pouquinho para os próximos. Quero mais, porque tem muito mais histórias. Mas é isso, agradecer o senhor mais uma vez. Amém, obrigado. Por disponibilizar esse tempinho. Eu sei que semana já é bem corrida. Não, mas foi muito prazeroso estar aqui com vocês. Obrigado prazeroso mesmo a gente falar sobre essas coisas, né? Mais uma vez, parabéns aí pela iniciativa. Valeu. Show de bola. O O'Hara nos ajudando aí. Tá lá. Obrigadão mesmo. Que Deus abençoe. Que vocês possam dar sequência nisso. E mais um trabalho, tá vendo? Isso. Esses trabalhos vão chegando, como que as coisas são, né? Dinâmicas, né? Elas vão chegando, daqui a pouco tá aí, tá acontecendo, né? Benção demais. E deixa eu te perguntar, o senhor tem alguém para indicar para vir no podcast? Eu acho que os pastores precisavam estar aqui. Eles vão, já é certo. Sim, então, os pastores já se preparam, todos vão estar aqui. Dona Rosângela, eu acho que ela vai ter muita coisa para falar aí. Bacana. Tem muita gente boa. A gente tem muita gente boa. Tem muitas histórias, né? Muita gente boa. Eu creio que a gente vai se surpreender com as histórias das pessoas aqui. Legal. Vai ser um negócio muito maneiro. Legal. A ideia de vocês foi legal. Agora, eu acho que uma coisa era botar um jovem e o outro, né? Legal. Um pouco mais trazer a galera jovem e depois um mais velho aí para você ter, para conseguir, né? Os jovens senão vai os pastores é tudo velho. Só vão falar, o pastor de vocês estão falando. 1930. Nem sabe, tem que ser os caras cabeça mais fresca. Não, mas você pega uns pastores que acha que é jovem. Aí, eu vou vir pra cá e entrevisto você, ó, pastor aí, novo aí, né? Desse já jeito. Fica aí o chamado. Então é isso, pessoal. Só frisando, o livro está disponível para vocês comprarem. Tem muita coisa boa. E os dois. Tem o outro ainda. Aí, ó. Esse aqui eu vou fazer eu tô fazendo uma reedição dele. Legal. Nossa, legal. Top. Ó, então tem coisa boa. Tem outros livros que você pretende escrever? Não, eu tenho alguma coisa no coração. Eita, gente. Amém. Então aí, ó. Agora eu tenho que dar só o começo, só. A tia Rô, vocês não estão vendo, mas ela tá com a mão na testa, que eu acho que ela tá pensando no tanto de papel que vai ser gerado. Na verdade é o custo, né, cara? É isso aí. Também. Tá bom. Então tá, galera. Lembrando de se inscrever, curtir e até o próximo episódio, né? Obrigadão. Valeu. Deus abençoe. É isso. Beijão.